Para nós iniciarmos, eu gostaria de um leitor para o livro de Neemias, o capítulo 2 e o versículo 4. Vamos ouvir a nossa irmã Maria aqui na frente. O rei me respondeu: o que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta baseada nesse texto. Será que essa foi a única oração que Neemias fez sobre o assunto? E que lição aprendemos disso? Vamos ouvir a nossa irmã Márcia. Não foi a primeira vez que ele orou a respeito do assunto, porque Neemias 1,6 diz que ele disse: oro a ti dia e noite a respeito dos seus servos. Então, a condição de Jerusalém já por um tempo era assunto de suas orações. Daí, quando ele pôde expor esse assunto ao rei, ele orou mais uma vez. Então, nós aprendemos a respeito disso, que quando temos um problema para resolver, esse problema deve ser um assunto frequente nas nossas orações. Exatamente. O nosso irmão Carlos? E à medida que avançamos na corrente do tempo, é claro que as dificuldades nossas vão aumentar. Como lidar com essa situação? Nós precisamos insistir em pedir a ajuda de Jeová para que nos dê sabedoria para lidar com aquele problema. Foi isso que Neemias fez e é uma lição para nós nos nossos dias. Exatamente. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar com a nossa irmã Milka. O capítulo 1, versículo 4, relata que assim que Neemias ouviu que os sobreviventes de Jerusalém estavam numa péssima situação, ele começou a chorar e ficou de luto por muitos dias. Isso com certeza demonstra o amor que ele sentia pelo povo de Jeová. Será que nós hoje sentimos a mesma empatia e compaixão de Neemias pelos nossos irmãos? Com certeza Jeová fica feliz quando vê que nos preocupamos com o nosso próximo e fazemos de tudo para ajudá-lo como pudermos, ainda que seja apenas com as nossas orações. Muito obrigado, Milka. A irmã Maiana? No 2,2, quando o rei pergunta: por que você está tão abatido se não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Mesmo aquele homem que não servia a Jeová soube demonstrar interesse pessoal, Ele viu que Neemias não estava bem. Um excelente exemplo para a gente agir na congregação, com nossa família também, prestar atenção nas pessoas ao nosso lado, Se elas não estiverem bem, fazer de tudo para ajudar. Excelente ponto. Nosso irmão Aleixo? Eu achei edificante Neemias 1:11. Então, nessa oração, Neemias pediu coragem a Jeová e pediu que Jeová fizesse o rei ouvir o seu pedido. Jeová respondeu a sua oração. Então, esse texto me ensina que, além de Jeová ser um grandioso poderoso, um rei poderoso, um Deus poderoso, ele é amoroso, protetor e fiel, e sempre responde à oração sincera dos seus servos. Muito obrigado, irmão Aleixo. Irmão Rafael Zacarias? Em Neemias 2,4, Neemias fez uma oração rápida, porque o rei esperava obter uma resposta imediata. Mas podemos estar certos de que ela era significativa e provinda do coração de Neemias, porque Jeová respondeu ela imediatamente. Então, exceto em tais ocasiões raras como aquela, nós devemos tomar tempo para as nossas orações e deixar as outras coisas esperar. Se as nossas orações elas tendem a ser sempre apressadas, então temos que avaliar a importância que damos às orações. Muito obrigado. A irmã Júlia? Em Neemias 2,18, mostra como foi bom Neemias ter contado sobre a ajuda que Jeová estava dando para ele, porque em resultado o povo ficou animado e começou a obra das muralhas. Então, com isso, eu lembrei da importância de ter conversas edificantes com as pessoas, com os irmãos no campo, nos estudos e também nos comentários na reunião. Assim, eu quero sempre procurar encorajar os irmãos nesse serviço para todos nós nos sentir encorajados. Muito obrigado. A nossa irmã Uraldo aqui na frente.
no início do capítulo 2, ali o rei notou a tristeza de Neemias, né? Então, ele disse que até aquele momento ele nunca tinha ficado triste assim na presença do rei. Então, por que Neemias estava triste, né? A gente sabe que é por causa da condição que estavam as muralhas lá de Jerusalém, os portões. Então, Neemias, ele concentrava sua alegria não na posição influente que ele tinha como copeiro, né? Mas sim no progresso da adoração verdadeira, porque ele poderia ter pedido qualquer coisa ao rei, né? Mas não, ele se concentrou na reconstrução da muralha. Então, isso me ensinou que qualquer que seja, né, o meu trabalho ou a influência que eu tenha, né, o nível social, então a adoração de Jeová é que deve ser o meu alvo principal. Excelente ponto. A irmã Magali Monticelli? Neemias 2, 3, 8, o rei concordou com o pedido de Neemias, porque a mão bondosa de seu Deus estava com ele. Eu entendi com esse relato que nada pode impedir os propósitos de Jeová. Ele pôs de lado os inimigos amargos de Satanás. Eles estavam cegos a esse propósito de Jeová e lutavam contra essa obra reconstrutora em relação à vinda do Messias prometido, que há de abençoar toda a humanidade. Jeová demonstrou seu poder de realizar seu propósito. Por ajuntar seu povo de volta a Jerusalém, ele manteve intacta a nação a qual viria o Messias. Excelente ponto, irmã Magali. O irmão Aelton? Eu gostei do 1:8, onde Neemias fala com Jeová para ele lembrar da promessa que ele havia feito a Moisés, né? Isso me chamou a atenção porque isso me fez pensar que Neemias, ele confiava que Jeová era um Deus de cumprir promessas, né? As promessas que ele fazia. Dependia de eles serem leais. E isso fez, né, fortaleceu Neemias e fez com que ele continuasse perseverando e orando, confiando que Jeová ia cumprir a sua promessa. Bom ponto. A irmã Laís Alves? E ainda no 2:8, Neemias ele reconheceu que todas as conquistas que ele teve com relação ao assunto de voltar a Jerusalém foi porque a boa mão de Jeová estava sobre ele. E isso é interessante porque ele não atribuiu isso ao rei, mas ele lembrou que era porque Jeová estava por trás disso. E a lição é essa, que em todas as coisas que a gente tiver, seja designações ou qualquer conquista que a gente tiver, é muito importante a gente ver a mão de Jeová e reconhecer que é por causa dele. Bom ponto. A irmã Laís não, é ela mesma. Então, aqui em Neemias 1:1, ali falou do nome de Neemias, né? Então, o nome dele significa Jeová consola. Então, Neemias, ele agia de acordo com o seu nome, porque ele tinha uma missão, um propósito, né, de encorajar, conduzir os assuntos espirituais. Então, ele deixou ser usado por Jeová. E isso também serve para cada um de nós, né? Para que nós possamos deixar Jeová usar nós para que nós possamos encorajar outros. Larissa, muito obrigado, Larissa. Nosso irmão Luiz Tomazelli? Embora o objetivo principal era a adoração de Jeová, a reconstrução das muralhas, mas a abordagem que Neemias fez com o rei Artaxerxes ali foi que a sepultura dos antepassados precisava. Então, pode ser que numa questão num tribunal, nossos irmãos façam uma abordagem que mais faça sentido para aquela pessoa que vai julgar ou que toque o coração da pessoa, como foi o caso de Neemias fez aqui. Excelente ponto. Nosso irmão Edilson Santos? Estudo da Sentinela no final de semana, né? Ele lembrou a respeito disso, como Jeová responde nossas orações, né? Provavelmente Neemias estava atento a como Jeová responderia às orações dele. Nós vimos no vídeo introdutório que ele começou a fazer daquele assunto, um assunto de oração já a partir do mês de novembro, dezembro, e a resposta surgiu lá em abril. Pelo menos uma oportunidade dele abordar, né? Quando ele foi abordado, dele tratar do assunto, né? Então o incentivo é que nós fiquemos sempre atentos a como Jeová responde nossas orações específicas. Muito bem. Nosso irmão Alan Venâncio. Em Neemias 1, 4, 6, eu achei interessante ali que Neemias, quando ficou sabendo que Jerusalém tinha sido devastada, ele ficou de luto e começou a fazer orações a Jeová. E aí o que eu tirei de lição ali para mim, né? Em muitos momentos da nossa vida, a gente vai precisar falar com o nosso patrão,
para que a gente possa ter uma liberdade para ir num congresso, para ir numa assembleia, né? E é bom a gente sempre colocar em oração para Jeová, para que Jeová possa mover, né, o coração do nosso patrão e para que a gente possa ter essa liberdade também. Excelente ponto. Gostaria de agradecer o comentário de todos os irmãos. Com certeza os irmãos estiveram bem preparados e enriqueceu a nossa reunião. Muito obrigado, irmão Wilson, por conduzir bem essa parte para nós. E também aos irmãos. Tivemos uma boa variedade de comentários e comentários bem preparados.